Tudo que te ensinaram sobre dinheiro pode estar errado. Não é provocação. É a conclusão mais honesta que a psicologia financeira chegou depois de décadas estudando por que pessoas inteligentes, esforçadas e dedicadas continuam pobres enquanto outras, aparentemente sem tanto esforço, acumulam riqueza de forma consistente. A resposta não está no mercado, não está na economia e definitivamente não está em trabalhar mais horas. Está num lugar que quase ninguém olha e que todos carregam o tempo todo. O trabalho duro é respeitável, mas ele tem um teto. E esse teto é exatamente o que impede milhões de pessoas de alcançar a liberdade financeira que tanto buscam, não importa o quanto se dediquem. Enquanto o corpo tem limite de horas, o cérebro não tem limite de valor. E é exatamente aí que mora a diferença entre quem acumula riqueza e quem passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro sem nunca sair do lugar. A mentalidade rica não é um privilégio de quem nasceu bem, é uma calibração. E calibração se aprende. O que você vai descobrir aqui não é ensinado na escola, raramente é dito em família e quase nunca aparece nos conteúdos de educação financeira tradicionais. Você vai entender como o cérebro processa dinheiro, por que certas crenças limitantes travam decisões antes mesmo que você perceba, e o que realmente separa quem pensa com inteligência financeira de quem opera no modo sobrevivência. Em menos tempo do que imagina, você vai enxergar seu próprio padrão e talvez pela primeira vez entender exatamente o que precisa mudar. A pergunta que fica é simples e incômoda ao mesmo tempo. Se o dinheiro é feito pelo cérebro, o que o seu cérebro tem produzido? Essa resposta está ao longo de cada bloco desse conteúdo. E ela tem o poder de mudar completamente a forma como você toma decisões financeiras a partir de hoje. Não precisa de mais esforço, precisa de uma atualização. E ela começa agora. Tem uma verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que muda tudo quando finalmente entra na cabeça. Trabalho duro tem teto. O corpo cansa, as horas acabam, e no fim do mês, o salário aparece. Igual, previsível, limitado. Quem vive nesse ciclo sabe exatamente do que se trata. É acordar cedo, trabalhar muito e mesmo assim sentir que nunca é suficiente. A psicologia financeira chama isso de troca direta, tempo por dinheiro. E essa troca nunca vai levar à liberdade financeira. O que separa quem acumula riqueza de quem apenas sobrevive não é esforço, é modelo mental. Enquanto um cérebro opera no modo muscular, trocando hora por real, outro opera no modo estratégico, criando sistemas que geram retorno, mesmo quando a pessoa está dormindo. Não é preguiça, não é sorte, é inteligência financeira aplicada de forma diferente. As duas pessoas podem trabalhar as mesmas horas, só que uma trabalha para o dinheiro e a outra faz o dinheiro trabalhar para ela. O problema é que ninguém chegou na escola ensinando isso. A família, a sociedade e a cultura toda reforçaram o modelo errado com frases que parecem sabedoria, mas funcionam como armadilhas mentais. Quem não trabalha não come. Dinheiro fácil não presta. Rico que não suou não merece. Essas frases moldam a programação mental e dinheiro de uma pessoa antes mesmo que ela saiba o que é uma conta bancária. E o pior, elas travam o cérebro no modo operário sem que ninguém perceba. Essas crenças limitantes não são inofensivas. Elas bloqueiam o mindset financeiro antes mesmo que qualquer decisão seja tomada. Elas operam como um sistema invisível, filtrando oportunidades, sabotando escolhas e mantendo a pessoa exatamente onde sempre esteve. E o mais curioso é que quem carrega essas crenças raramente sabe disso, porque elas não aparecem como crenças, aparecem como realidade. Mas se foram instaladas, também podem ser desinstaladas. E é aí que tudo começa a mudar. A diferença entre quem acumula riqueza e quem fica estagnado não está no QI, no diploma ou no ponto de partida. Está na calibração emocional. O cérebro treinado para a escassez enxerga risco onde há oportunidade, hesita onde deveria agir e recua exatamente no momento em que deveria avançar. Já o cérebro calibrado para a mentalidade de abundância lê a mesma situação de forma completamente diferente.
e toma decisões opostas diante das mesmas circunstâncias. Não é que um seja mais inteligente que o outro, é que um foi programado para sobreviver e o outro para construir. O cérebro rico não trabalha mais, processa melhor. Ele sabe quando agir e quando esperar, separa a emoção de decisão, especialmente sob pressão, e não confunde movimento com progresso. Enquanto a maioria das pessoas se ocupa sem avançar, quem pensa com inteligência financeira consegue enxergar retorno de longo prazo, mesmo quando o presente aperta. Essa habilidade de adiar a gratificação imediata em troca de um resultado maior é um dos pilares mais silenciosos e mais poderosos de como o cérebro rico pensa. Como sair do modo sobrevivência começa por entender que a leitura de realidade é diferente entre as pessoas. O mesmo mercado, a mesma crise, o mesmo cenário econômico, e cada cérebro enxerga uma coisa completamente diferente. Para um, é sinal de recuo. Para outro, é janela de entrada. Essa percepção de oportunidade não é um dom, é uma habilidade desenvolvida a partir do que foi instalado no cérebro ao longo dos anos. E o que foi instalado pode ser atualizado. A psicologia financeira mostra que a maior batalha não acontece no mercado, na empresa ou na carteira de investimentos. Acontece dentro da cabeça. Porque pobres ficam pobres, muitas vezes não tem nada a ver com falta de esforço, mas com um filtro mental que transforma oportunidades em ameaças antes mesmo de qualquer análise racional. Mudar esse filtro é o que separa quem fica rodando no mesmo lugar de quem finalmente começa a avançar. E essa mudança começa em um lugar muito específico que quase ninguém olha. O cérebro não toma decisões financeiras no vácuo. Ele toma a partir do que foi instalado nele muito antes de qualquer escolha consciente. Crenças herdadas antes dos 7 anos moldam a relação com dinheiro para a vida toda. E o mais assustador é que elas não foram escolhidas. Foram absorvidas observando adultos, escutando conversas, sentindo a tensão financeira no ar. E hoje operam como um sistema operacional invisível, tomando decisões antes mesmo que a pessoa perceba. É a programação mental e dinheiro funcionando no modo automático, silencioso e quase imperceptível. Esse sistema instalado na infância não aparece como crença. Aparece como instinto, como senso comum, como jeito que as coisas funcionam. É por isso que tanta gente com acesso à educação financeira, cursos e conteúdo de qualidade ainda continua presa nos mesmos padrões. O problema não está na falta de informação, está no software antigo rodando por baixo de tudo. E software antigo, por mais que você tente instalar programas novos, continua gerando os mesmos erros de sempre. O modo operário é uma programação de sobrevivência, eficiente para não perder, mas destrutivo para acumular. Ele prioriza segurança emocional imediata, mesmo que isso signifique estagnação financeira real, interpreta qualquer risco como ameaça e qualquer oportunidade como armadilha. Quem opera nesse modo não está sendo fraco ou limitado por escolha. Está sendo governado por um sistema que foi construído para proteger, não para crescer. E proteger e crescer, na maioria das vezes, são direções opostas. A reprogramação mental começa quando a pessoa para de lutar contra os sintomas e começa a olhar para a raiz. Não adianta criar planilha, estudar investimento ou buscar mentor se o sistema operacional que vai executar tudo isso ainda está rodando no modo escassez. As crenças limitantes não somem com informação, somem com consciência, com identificação e com substituição intencional. E é exatamente esse processo interno, invisível aos olhos, que define quem vai realmente mudar de vida e quem vai continuar tentando. A virada não está em trabalhar menos, está em pensar diferente sobre o que realmente gera valor. O cérebro que desenvolve inteligência financeira aprende a identificar alavancas, pontos onde um único esforço gera retorno multiplicado, onde uma decisão bem tomada vale mais do que meses de trabalho braçal. Um exemplo concreto disso é o investimento em renda variável.
Quem entende o jogo do mercado e toma decisões baseadas em visão de longo prazo, como aportes consistentes em ETFs como IV, VB11 ou ações de empresas sólidas, coloca o dinheiro para trabalhar enquanto dorme. Não é magia, é mentalidade rica aplicada com estratégia. O cérebro calibrado para a mentalidade de abundância usa crises e instabilidades como informação, não como sinal para paralisar. Enquanto a maioria recua com medo, quem opera com mindset financeiro avançado enxerga nas quedas de mercado uma janela de entrada, nas demissões uma oportunidade de empreender e na instabilidade econômica um momento de reposicionamento. Essa leitura diferente da realidade não é otimismo ingênuo, é psicologia financeira aplicada, que transforma o mesmo cenário em resultados completamente opostos dependendo de quem está olhando. O que muda quando o cérebro é reprogramado vai muito além das finanças. O mesmo tempo começa a produzir resultados diferentes porque as decisões mudam. O mesmo dinheiro vai para lugares diferentes porque a percepção de valor muda e quem antes gastava por impulso começa a alocar com intenção. Livros como Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, e O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, mostram exatamente essa transição de mentalidade e funcionam como espelhos para quem está começando a enxergar o mundo com outros olhos. O mesmo ambiente que antes parecia cheio de obstáculos começa a revelar oportunidades que simplesmente não eram visíveis antes, porque o filtro mental mudou. Como sair do modo sobrevivência é, no fundo, uma questão de atualizar esse filtro. E quando isso acontece, a pessoa não precisa trabalhar mais. Ela começa a trabalhar melhor, no lugar certo, com as alavancas certas. Só que existe um tipo de trabalho que antecede tudo isso e que quase ninguém está disposto a fazer. Existe um investimento que tem o maior retorno sobre capital que existe. E ele não está na bolsa, não está no imóvel e não está em nenhuma startup promissora. Está na reprogramação do próprio cérebro. Cada crença limitante desativada vale mais do que qualquer hora extra trabalhada, porque ela muda a base de onde todas as outras decisões partem. A psicologia financeira é clara nisso. Não é a estratégia que falha, é o sistema operacional que a executa. E operar com um sistema desatualizado é como tentar rodar um software moderno num computador dos anos 90. O trabalho interno que o cérebro rico faz é invisível para quem está de fora, mas é o mais poderoso de todos. Ele mapeia as próprias reações financeiras sob pressão, identifica onde o medo assume o controle das decisões e constrói regulação emocional como habilidade. Um exemplo prático. Quando o mercado cai e o instinto grita, vende tudo, quem desenvolveu esse trabalho interno consegue pausar, analisar e agir com clareza. Enquanto quem não desenvolveu toma a decisão mais cara da vida no pior momento possível. Dinheiro e mente são inseparáveis, e quem ignora isso paga um preço alto. A reprogramação mental não é um evento, é um processo. Não acontece num final de semana de imersão ou depois de ler um livro, por melhor que ele seja. Acontece na repetição consciente de novos padrões, na identificação dos gatilhos emocionais que sabotam decisões financeiras e na construção de uma nova identidade financeira de dentro para fora. Quem entende isso para de buscar o atalho e começa a construir a base. E é exatamente essa base que sustenta qualquer estratégia que vier depois. O mindset financeiro não é um destino, é uma prática diária. É acordar todo dia e escolher conscientemente o que reforçar. A crença de escassez que foi herdada ou a mentalidade de abundância que está sendo construída. E quanto mais esse músculo é treinado, mais natural fica enxergar oportunidades, tomar decisões com clareza e agir sem ser governado pelo medo. Mas tem um erro muito comum que impede a maioria das pessoas de chegar até aqui. E ele é mais sutil do que parece. O maior erro de quem quer transformar a vida financeira é buscar a estratégia certa antes de consertar o cérebro que vai executá-la. Curso, método, mentor, planilha. Tudo isso é válido, tudo isso tem valor, mas só depois que o sistema operacional está atualizado.
Antes disso, qualquer estratégia nova é executada pelo cérebro antigo. E cérebro antigo produz resultados antigos. Não importa o quanto a ferramenta seja boa. Não é a ferramenta que falha. É o operador que ainda está rodando no modo errado. Acreditar que mais esforço vai resolver o que só mudança de mentalidade resolve é o segundo erro mais caro que existe. Trabalhar mais com o cérebro errado não acelera o resultado. Aprofunda o buraco. É como correr cada vez mais rápido na direção errada. Quanto mais esforço, mais longe do destino. A educação financeira tradicional ensina o que fazer, mas raramente ensina o como pensar antes de fazer. E é exatamente essa lacuna que mantém tanta gente presa, mesmo cercada de informação. A reprogramação mental não é um conceito abstrato ou coisa de autoajuda superficial. É a base concreta de qualquer mudança financeira real. Quem ignora o trabalho interno e pula direto para a estratégia está construindo em cima de areia. As crenças limitantes continuam operando por baixo, sabotando decisões, bloqueando oportunidades e repetindo os mesmos padrões com ferramentas diferentes. É por isso que, porque pobres ficam pobres, muitas vezes não tem resposta na economia. Tem resposta na psicologia financeira. A boa notícia é que o cérebro é plástico. Ele muda, ele aprende, ele se recalibra. E quando a reprogramação acontece de verdade, tudo muda junto. As decisões mudam, as oportunidades aparecem, o dinheiro flui de forma diferente. Como ficar rico não começa com uma ação na bolsa ou um negócio lucrativo. Começa com uma atualização silenciosa, interna e profunda, no sistema que comanda tudo. E esse sistema está esperando para ser ativado. Chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você. A maioria das pessoas consome conteúdo superficial, busca atalho e ignora exatamente o que foi mostrado nesse vídeo. Que a maior transformação financeira não começa no mercado, não começa na planilha e não começa no esforço. Começa dentro. Começa no sistema operacional que comanda cada decisão, cada reação e cada escolha que envolve dinheiro. E agora que você sabe disso, a questão não é mais de informação, é de escolha. Então aqui vão as perguntas que realmente importam. Quantas vezes você já buscou a estratégia certa sem antes questionar o cérebro que ia executá-la? Quantas vezes trabalhou mais, se esforçou mais e mesmo assim o resultado ficou igual? Quantas crenças que você carrega sobre dinheiro foram realmente escolhidas por você? E quantas foram herdadas sem que você percebesse? Essas perguntas desconfortam e é exatamente por isso que elas precisam ser feitas. Desconforto é o primeiro sinal de que algo está prestes a mudar. A reprogramação mental não é opcional para quem quer liberdade financeira de verdade. Ela é o ponto de partida. Cada crença limitante que você identificar e desativar vale mais do que qualquer curso, qualquer método e qualquer mentor que vier depois. O trabalho interno é o investimento com maior retorno que existe. E ele está disponível para qualquer pessoa disposta a olhar para dentro com honestidade. Não precisa de capital inicial. Precisa de coragem e de decisão. Agora a escolha é sua. Você pode fechar esse vídeo e continuar exatamente onde está. Ou pode decidir que esse é o momento em que algo muda de verdade. Se você quer continuar desenvolvendo sua mentalidade rica, sua psicologia financeira e sua inteligência financeira, se inscreve no canal e ativa o sininho agora. Tem muito mais conteúdo como esse chegando. E cada vídeo foi pensado para te levar um passo mais perto da liberdade financeira que você merece.